Estamos gravando! Finalmente. Depois de um monte de testes. Um monte não, vai. Hoje foi rápido. Não achei tão rápido assim, não. Já foi mais rápido. Estou meus cabelos. Cadê? O pedido de patrocínio da Weng, que até agora não patrocinou, gente. Pois é. Acho injustiça. Começar a fazer propaganda para concorrência. Ah, vê. Eu sou Tá dessas. vendo? Vingativa. Não, mas tá ótimo. Ficou muito bom. Aí eu fico aqui, ó. Aí vocês não sabem, mas aí é porque tem a telinha. Aí eu fico olhando aqui. É porque a gente tem a câmera, tem a telinha aqui também, tá sendo gravado. Enfim. Mais coisas de podcast mesmo. Bastidores no nosso videocast. A gente tem que fazer um vídeo só dos bastidores, né? A gente já fez. Não, somente dos bastidores. Ah, falando do babado, né? Contando as coisas, né? Não, tipo, só mostrando os bastidores mesmo assim, entendeu? Ah, mas não vai, não. Não. Faremos. Mas eu tô falando, seria legal se a gente fizesse. Vou botar então o celular aqui pra gravar. Vamos. Uhum. Aí o povo nisso tá vendo. Sim, vocês não falaram nem qual é o assunto do vídeo de hoje. O assunto do vídeo de hoje, dívidas. Quem não as tem? Ah, agora ficou bom. Isso é bom pra fazer bumerangue. Dívidas, quem não as tem? A gente hoje vai falar sobre a possibilidade ou não de cobrança extrajudicial para dívidas prescritas. Vamos falar de checheiro! Basicamente isso. A gente vai falar. Só para dar aquela resumida, basicamente a gente vai falar sobre isso, calotes e a possibilidade de cobrar ou não esses possíveis calotes, mesmo que eles estejam aí, né, as dívidas estejam prescritas. Não consigo botar o negócio, não. Tá desafiador aqui pra botar o celular pra gravar. Eu acho que seria melhor botar ali, perto da luzinha. Minha gente, Nath, vai falando aí já inicia, né? Conte o que foi que nos inspirou a falar sobre isso. Minha gente, o que tem de checheiro, perguntando sobre isso. O que nos inspirou foi uma discussão tremenda num grupo de WhatsApp. Basicamente foi isso. A gente viu uma discussão sobre esse assunto num grupo de WhatsApp e isso gerou a possibilidade, porque assim, existem N tipos de dívidas, certo? Mas aí fica o ponto, como elas prescrevem, né? E se é possível estar cobrando ou não. Recentemente a gente viu essa discussão no WhatsApp que basicamente era o seguinte: tem como você cobrar de uma forma extrajudicial, ou seja, sem processo judicial, uma dívida que já esteja prescrita? Teve um entendimento bem recente de um tribunal a respeito desse assunto, a gente vai conversar sobre isso, e também a gente vai conversar sobre prescrição ali, sobre prescrição de dívidas, como elas funcionam, né? Dívidas que tem muita gente que pergunta isso, eu estou devendo, tal, eu vou ser preso, né? Calma, não se desespere. A gente vai... Não cabe, já adianto que não cabe prisão civil de checheiro, salvo checheiro de alimentos. Exatamente. Na questão dos alimentos, elas provocam aí a chamada prisão civil. Mas no caso de dívida com banco, dívida com fiéis, dívida com N coisas assim, isso não provoca prisão. Eu vi, né, inclusive, nessa discussão, e fiquei surpresa de ver até que uma pessoa comentou que podia, não sei o que, eu falei, não, gente, pelo amor de Deus. Veja, desde o pacto... Eita, caiu aqui o negócio. Hoje deu para perceber que hoje a gente tá É. um pouquinho Agora foi. desastrada. É, Eu e ela. é porque esse negócio aqui é meio mole, eu bati com a mão e... Não, é porque ele não vai ser tão coisado, né, mulher? Tu tá apanhando do tablet. Foi Maria. Mas até assim, no caso, desde o Pacto São José da Costa Rica, porque antes a gente só tinha a prisão civil do devedor de alimentos e do depositário infiel. Tá? Já tem um tempo que prisão civil só tinha para essas duas. Com o Pacto São José da Costa Rica, que foi um tratado internacional de direitos humanos, que foi aprovado no Brasil sem observar o quórum de emenda, a Constituição, que é assim, gente, quórum de emenda é que vai nas duas casas, na Câmara e no Senado, em 2 turnos, numa determinada quantidade mínima ali de votação para passar. Isso. E aí vai ser os tais 3/5, famosos 3/5, que todos dão de direito,
fica aí, às vezes tem pesadelo com esses processos legislativos. Na dúvida, numa prova, se aparecerem quantidades, se você não souber de jeito nenhum o assunto, se quiser chutar, chuta 3/5. Isso. Aí, o que é que você tem que se atentar? Quando veio isso, os tratados internacionais de direitos humanos, que é um tratado especial, que vai trazer aí aqueles direitos assim, que Natácia, que cada um de nós tem só por sermos pessoas. Que todo mundo tem, independente. E aí, dentro do ordenamento brasileiro, vai ser os direitos fundamentais. Show? Aí, o que acontece? Para poder mexer na Constituição, tem que ser aprovado com esse quórum. Não foi aprovado com esse quórum. Então, o entendimento do STF é o de que ele acaba estando abaixo da Constituição, mas está acima do resto da legislação. Vai ter o chamado status supralegal. Aí, para você entender. Então, quando está lá, tem a prisão civil do depositário infiel e a prisão do devedor de alimentos prevista lá na Constituição. Quando vem tentar passar aqui por essa barreira, a prisão civil do devedor de alimentos passa, e aí a gente vai ter todo um regramento jurídico, tá? Tem lá, inclusive, você vai ter o CPC falando sobre como é que vai funcionar e por aí vai. Tem um procedimento especial, inclusive, para eu pedir a prisão do checheiro de alimentos. E aí, quando eu tenho, porém, o caso do depositário infiel, ele vai tentar passar, não passa. Está na Constituição, mas é ilícito. Exatamente. Beleza? E aí não precisa desesperar, você não vai ser preso. Porque você está devendo ao banco ou a quem quer que seja, salvo se for dívida alimentar, viu? De alimentos. Cuidado aí com isso. Mas tem outras consequências. A gente teve até o primeiro vídeo do chá, né, Nath? Foi sobre isso? A gente falou sobre aquele desespero, né? Aquele surto coletivo que teve com a questão da CNH e do passaporte, né? Que as pessoas ficaram, meu CNH vai ser apreendido, porque meu passaporte vai ser apreendido se eu não pagar. Que a gente já explicou toda a questão lá, né? Que tem que ter um devido processo legal e tal, e que tem entendimentos e entendimentos, né? Tipo, você não pode tirar, por exemplo, a CNH de um devedor que seja motorista de aplicativo e que use aquilo ali para poder sobreviver e tal. É Enfim. aquela lógica de ser algo proporcional, né? Que Exato. faça sentido. Não tem sentido eu tirar. Se o dinheiro que o cara vai conseguir é dirigindo Uber, Uhum. não tem sentido eu tirar a carteira de motorista do Uber. Exato. Aí, tipo, é porque às vezes rola muito, que eu noto assim, que rola na internet muito sensacionalismo, né? Às vezes a pessoa diz uma coisa e diz outra, e fica aquele pânico generalizado. No caso das dívidas prescritas, aliás, no caso das dívidas, né? Na cobrança de dívida, né? Porque tem gente que não sabe nem, lembra nem da prescrição. Exatamente. Isso aí que a gente vai falar. No caso das dívidas, o que a gente tem percebido muito nesses últimos tempos é a questão de cobranças, né? Porque tem empresas que são especializadas em questão de cobrança, né? E liga, aquele telemarketing, né? Que a pessoa liga e tal. Inclusive, teve um vídeo da gente que tu recebeu uma ligação, não foi uma vez? Era De o telemarketing. bendito do telemarketing. Me ligar, às vezes até de 8 horas da noite. Me ligar num sábado. Isso não se liga no final de semana para ninguém. É um negócio muito assim, eu não vejo muito sentido, né? Eu não sei como funcionam essas questões, mas enfim. O fato é que tem empresas que são especializadas nessa questão de cobrança. Aí vem o ponto de que a empresa X, né? Não, observação, não só cobrança, né? Porque eles têm aquela questão também de para oferecer algum produto ou serviço, que é desafiador. A maior parte das ligações é para isso, inclusive. Mas aí o nosso foco hoje aqui, né, Nath, vai ser com as ações com essas ligações também de cobrança. Tá checheiro, tá devendo. Checheiro, para quem não sabe, é hashtag caloteiro, hashtag quem não paga o que deve. Basicamente isso. Então, assim, essa questão da cobrança das dívidas de forma extrajudicial, um exemplo é isso que a gente acabou de falar. Essas ligações, né, de telemarketing, das pessoas que ficam ali ligando o tempo todo, que inclusive tem um limite, tá, para você estar ligando e cobrando. Vi uma decisão judicial, vou deixar aqui na descrição, né, a gente vai botar, de uma mulher que ela teve quase 500 ligações num dia só de cobrança. Isso gerou um dano moral para ela. E aí a gente vai falar, inclusive, sobre isso, porque se eles exagerarem nessa cobrança, cabe até dano moral. Foi o caso dessa moça, que foram, gente,
500 ligações Se eu num não, se eu não dia. me engano, foram 500 ligações, mas eu vou Mulher, se eu confirmar. receber 10, eu já tô... Se eu receber 5, eu já tô estressada. É, Se exatamente, porque duvidar. às vezes a pessoa está esperando ali uma ligação, se for uma pessoa que tem filho, né, em escola, alguma coisa assim, fica imaginando que pode ser alguma coisa com a criança e não é, muitas vezes é uma pessoa, é uma empresa ligando ali de forma insistente. Então, essa ligação feita por empresas que são especializadas nessa questão de cobrança, são uma forma ali de cobrança extrajudicial, Top. entendeu? Porque aí eu não vou ainda, eu não tô acionando o judiciário, eu tô tentando resolver tudo com você já antes de eu precisar lhe demandar judicialmente, tá? Uhum. Aí, meu povo, às vezes vai chegar também a cartinha, o e-mail, mensagem de SMS, mensagem do WhatsApp. Só tome cuidado, porque tem algumas empresas, algumas instituições que não mandam mensagem por um determinado meio. Teve aquela questão do golpe do boleto, do plano de saúde. Aquilo ali que gerou, inclusive, uma ação até, né, que a gente Na verdade, a gente teve uma consulta. uma consulta, né? Foi consulta. Que eu não tava nesse dia, aí eu Que acho que terminei a com... pessoa entrou no juizado, alguma coisa assim. Aí conseguiu por lá Aí, mesmo. no juizado, você não precisa entrar com advogado. Tem certas situações em que eu aconselharia a pessoa a tomar uma cautela, né? Que dependendo do caso, é interessante você ter um advogado, Claro, mas você não é obrigado, no caso do juizado, no primeiro grau, né? Logo quando você dá a entrada, tá? Agora, se tiver que recorrer, aí você precisa botar um advogado lá no juizado. certo. Mas, assim, de qualquer forma, é válido, pelo menos, você fazer uma consulta, né? Você, assim, perguntar. Ou então até você pesquisar. Às vezes, até se você for, por exemplo, bacharel, você já tem, muitas vezes, o conhecimento e acaba nem precisando de um É. advogado nesses casos, porque você mesmo já sabe, só não passou ainda na OAB. Então, no Uhum. juizado, você pode dar essa entrada, né? Sim, com certeza. Mas, dependendo da situação, tem pessoas que eu conheço que grande parte das situações resolve no juizado tranquilo, não precisa de advogado, nada, já sabe como é que funciona, É, porque já teve. a depender da complexidade também da causa, né? Porque se for uma causa que tem muitos meandros, assim, muita coisa, é melhor ir com um advogado. Das provas que vão precisar ser É, produzidas, por aí segue. E aí você pode procurar até, eventualmente, também. No caso do juizado, eu não sei, quando tu fosse da defensoria, surgia casos para vocês do juizado? Surgia também, né? sujeira. Pronto, no caso, você pode também procurar a defensoria pública, se você não tem condição, um advogado, um profissional Eles, de sua confiança. na época que eu tava lá, eles faziam audiências de conciliação mesmo, assim, dentro da própria defensoria, Às vezes mas, resolvia já na defensoria, né? exatamente. Tinha esse ponto, assim, mais É procurava. uma possibilidade. O desafio só da defensoria é porque os defensores, os servidores acabam tendo muito trabalho É, para pouco pessoal, né? Que é uma pena é isso. muita demanda. Inclusive, tem defensorias públicas, feito a DPE lá de Minas, por exemplo, que está fazendo o primeiro concurso para pessoal mesmo, assim, né? Ah, ótimo. Agora, tipo, é o primeiro concurso, porque antes eram servidores Terceirizado, ou servidor cedidos. emprestado, cedido. Isso. É bem interessante. A gente foi pesquisar se tinham. Houve uma pesquisa, né, assim, por parte de alguns alunos, enfim, que iam fazer esse concurso, que comentaram comigo, esses alunos, que era o primeiro concurso. Eu fiquei bem assim, tipo, nossa. Caramba. É, Pois é. E aí, assim, infelizmente, vai ter também essa situação, porque às vezes a demanda é bem maior do que, claro. né, o pessoal. Mas tem defensores que, assim, são impressionantes, são muito bons São, profissionais. são. Teve um defensor mesmo que eu fiquei impressionada, assim, excelente trabalho, na real. Não, a defensoria tem um trabalho muito focado mesmo assim, o pessoal é bem esforçado, é bem legal. Aí, se você muitas vezes não tiver condições de arcar com um advogado, você pode procurar a defensoria do seu estado e trazer a demanda. Mas no caso das dívidas, né, que a gente estava comentando aqui, né, em off, né, a gente estava comentando aqui nos bastidores, um ponto que a gente estava vendo é que conforme essa questão do consumismo e tal, então as pessoas muitas vezes por se desorganizarem ou por coisas mesmo da vida, né, de precisar comprar uma determinada coisa que esteja ali precisando, acabam ingressando em dívidas, quer seja por vontade própria, por desorganização financeira ou até por uma necessidade. O fato é que cada vez mais as pessoas têm se endividado. Não é à toa que surgiu a lei do superendividamento, né? Porque já era uma realidade social essa Que surgiu, questão. inclusive, né, o Desenrola Brasil, toda essa Uhum, questão. sim, E até, meu povo, o que é que acontece? Então, você pode ter essa cobrança de forma extrajudicial. Tem certos casos, por exemplo, em que a gente vai precisar ter algum tipo de cartinha,
notificação extrajudicial, termozinho mais técnico. Tem certos casos em que eu vou precisar, por exemplo, no caso lá de direito empresarial, tu que gosta, questão do protesto daquele título, tá? Que aí é um procedimento feito perante o cartório, né, Nath? Então, assim, você vai ter ali, dependendo do que for ali aquela dívida, do que você tem ali naquele caso, você vai ter, às vezes, certas formas para você justamente, né, ter a questão de fazer a cobrança e até de constituir a outra pessoa, às vezes, olha aí o termozinho, em mora. Ou seja, tu tá devendo, amigo, tu tá, né, atrasado. E aí tem alguns casos em que a gente precisa ter isso para justamente depois, se for o caso, buscar judicialmente, tá? Fica aí essa dica para vocês. Aí o que que acontece? A bronca, porém, vai surgir nessa discussão desse grupo do WhatsApp relacionada à dívida prescrita. Aí eu vou aqui pegar uma licença para a gente explicar o que é essa tal prescrição, o que significa eu dizer que uma dívida ela é prescrita. A prescrição, minha gente, de uma forma simplificada, é a perda da pretensão. Traduzindo, eu aqui e Nath, suponhamos, Nath, tu que vai ser a checheira, tá? Eu hoje não quero mais saber de checheiragem, não me pertence. Ela tá traumatizada. Não quero atrair para mim. Nath hoje vai ser, né, a checheira, no nosso exemplo. Beleza. Porque eu também não... Senão depois a gente botar alguém que tá... A gente diz, Orlando, por exemplo. Orlando. Não pode. Não pode, porque senão dá bronca pra gente. Orlando pode estar querendo nos processar. Ele vai nos processar. Esse aqui é o ponto. Por nada, minha gente, por nada. Aí daqui a pouco eles já estão aí estão me acusando difamação. de processar você. Difamação. Eita. Mando corações. Aí, pessoal, o que que acontece? Suponhamos aqui que Nath me deva aqui 5 mil reais, Nath. Ah, tá bom. 5 mil. Vamos baixinho, baixinho. Tá bom, valor. Vamos supor que seja 5 mil reais que você me deve. Aí, o que que acontece? Tem o dia em que a gente acordou que ela vai fazer o pagamento, a forma como ela vai me pagar, se talvez vai ser via Pix, se vai ser parcelado, ou seja, vai ser, né, hoje, daqui a um mês, deve ser, enfim. E aí você vai ter tudo estipulado ali, tudo determinado, tudo a gente acordou. O que que acontece? Nath, chega no dia do vencimento, lembre-se do seu boleto, e aí talvez, né, o pessoal da geração Z que esteja nos assistindo, né, o pessoal aí que nasceu mais recente, depois dos anos 2000, talvez não saiba nem o que é boleto. Papelzinho. É um papelzinho, a gente hoje até tem muito ainda PDF. Né? Vocês vão ter o seu boleto, talvez, entendeu? Talvez não, porque tá com esse povo agora querendo tudo pagar em Pix, em cartão de crédito. Eu acho que o boleto, com o passar do tempo, ele não é que ele vai entrar em desuso, mas ele vai ficar um negócio assim, muito exceção da exceção. Eu acho. Boleto, minha gente, é o pesadelo da nossa geração e das gerações anteriores. É o bendito do boleto. E aí, suponhamos, chegou ali, ó, o dia do vencimento. E a pessoa não pagou. E não pagou. E agora? E agora que eu, Luciana, vou poder demandar de Nath. E aí, por vezes, eu vou tentar resolver isso de forma extrajudicial, por óbvio. Eu vou dizer, Nath, não pagasse, aconteceu alguma coisa? Como é que... Enfim, vamos tentar resolver aqui. Isso ela tá sendo educada, né? Porque às vezes você pode receber essa cobrança, por exemplo, assim, olá, tudo bem? Nós observamos que você tem um valor em aberto, não sei o quê, aqueles textos bem padronizados, assim, né, que tem. Geralmente é o que vai acontecer. Mas nesse caso aqui da gente, vamos supor que estamos assim, né? Aí eu, Nath, mulher, o que aconteceu? Tá tudo bem? Que era para você fazer o pagamento e tal. Muitas vezes você já deve ter emprestado dinheiro para algum amigo seu. Aí tem um amigo meu até que ele diz que ele só vive devendo. Eu, Jesus. Ele paga, aí depois quando vê... Ó, Luciana, o pessoal vai começar a dizer que tu é agiota, viu? Cuidado aí. Sou não. Nem juros eu aplico. O pessoal vai dizer que tu é agiota. Sou não, minha gente. Passa certinho. É porque às vezes, tipo, por exemplo, pagou... pagou no meu cartão, entendeu? Vai ser tal dia, paga depois. Ou então, tipo, tem uma amiga minha mesmo que ela gosta de já fazer a transferência logo. É melhor. Você já facilita a sua vida. Aí é quando a pessoa realmente está mais organizada, né, financeiramente, assim. E tem, às vezes, questões, outros aspectos. Então, esse amigo meu, bichinho, que inclusive é utilizado de exemplo nas aulas, porque uma forma, a gente foi para um evento uma vez,
Aí, pagou no meu cartão, depois só que o bichinho acabou até tendo uns problemas, não ia conseguir me pagar. Aí eu disse, vamos fazer o seguinte, a gente faz remissão da dívida. Remissão com 2 S me lembra Jesus. Jesus me lembra perdão. E aí eu fui fazendo a remissão, o perdão parcial da dívida, como presente de aniversário. Ah, foi bom. Aí, ó, eu não compro presente, eu faço o perdão da dívida. Não, foi bom. Foi bom, bem pensado. Quem dera que todo mundo resolvesse as coisas assim, né? Economizava de não comprar o presente, mas ao mesmo tempo ele já estava me pagando. Eu fui fazendo assim, minha gente. Olha, é uma onda. Aí eu gosto de usar esse exemplo, por exemplo, para as aulas. Aí o que que acontece? Numa situação dessas, entendeu? Você tem formas de você fazer até acordos, questões judicialmente. Mas suponhamos que Nath nem me atende mais. Deixei pra lá. Minha gente, ela me bloqueou no WhatsApp. Entendeu? A gente fica rindo assim, mas isso acontece pra caramba, viu? No dia a dia. Instagram, Aí vê, observação. Eu, Luciana, eu tenho que ir atrás e receber. Ela não quer me pagar. E agora, o que eu faço? Eu vou ali, dependendo até da dívida, às vezes eu vou precisar constituir ela em mora. Tem alguns pontos que eu preciso ser feito, mas nesse caso da gente, ela não pagou, chegou o vencimento, cadê? O que eu faço? Judicialmente, eu vou poder agora demandar dela. Só que eu tenho um prazo para isso, que é esse tal prazo prescricional, para eu exigir que Natácia me pague. Exatamente. E ela é obrigada a me pagar. E o juiz vai provavelmente condená-la, salvo ali, né? Se acontecer alguma situação que ela consiga se extinguir. E aí, o que acontece? Os prazos prescricionais estão no Código Civil e algumas legislações vão trazer, tá? Algum prazo específico. Mas se não tiver em nenhum outro canto, artigo 205 do Código Civil e 206, tá? Que vão trazer ali os prazos. Isso. E essa questão do prazo prescricional é bem importante da gente estar salientando, porque eu já vi muito caso, eu acho que tu também já deve ter visto, de pessoas que realmente tinham um bom direito, mas demoraram muito a procurar a justiça, e quando a gente pega o caso, prescreveu, aí não tem o que fazer. Aí foi Ou então, até umas coisas que acontecem, mas sabe onde? IPTU, de prefeitura. Aí você não paga o IPTU. A prefeitura lesou, não cobrou a tempo. Tem o prazo lá, no caso do IPTU, dos impostos, né, da prefeitura, seria 5 anos, tá? O prazo. E aí não cobrou. O que é que vai me acontecer? Ora, ela pode me exigir? Não mais. Mas aí o que que a pessoa faz, Nath? Que eu fico doente numa coisa dessas. Vai lá na prefeitura. Assina um acordo, um documento que vai agora pagar parcelado aquele IPTU que está prescrito. Acontece muito. E agora? Eu posso fazer isso? Posso. Só que sabe o que eu acabei de fazer? Eu acabei de abrir mão da prescrição. E aí a prefeitura, se eu não pagar esse acordo aí, não cumprir esse acordo, o que é que ela vai fazer? Vai lá no judiciário me exigir. E eu vou ter que pagar? Vou. IPTU é uma coisa assim que você também tem que prestar atenção na hora que você aluga um imóvel, porque o que acontece? O IPTU é um imposto de propriedade. Sim. Porém, é possível, né, não é vedado legalmente, que se acorde num contrato de locação, por exemplo, que o locatário, que no caso é o inquilino, né, que coloquialmente falando, inquilino, fique sendo responsável por pagar o IPTU. E aí fica o alerta da gente. Quando você for alugar um imóvel e tal, leia com atenção todas as cláusulas. Porque se houver uma cláusula de IPTU dizendo ali que você, como inquilino, como locatário, obriga-se a pagar o IPTU e lá, é uma cláusula que, do ponto de vista legal, é permitida, mas que você pode chegar para o locador e falar, olha, eu não concordo com a cláusula X, sim, porque o IPTU é um imposto de propriedade e eu não sou proprietário. Mas é uma possibilidade que está prevista na legislação. Sim, claro. Só que aí qual é o ponto? Se eu boto para o meu inquilino pagar o IPTU e ele pagar diretamente, e não ele me mandar, né, o valor. Isso. Sabe o que acontece? Se o inquilino não pagar, tá, meu filho. E a prefeitura vai atrás de receber. E aí, mas está acordado que o inquilino pague. Se vira. Exatamente. Se eu não pagar, vai para leilão.
É uma das possibilidades, tá? Você tem lá todo um caminho. Mas aí, na pior das situações, vai para leilão, minha gente. Vai ser penhorado. Eu sempre aconselho, assim, quando alguém chega para falar sobre locação, a pessoa sendo locatário, né? Eu sempre falo, olha, fica de olho nesse tipo de cláusula e argumenta com o locador que, se possível, né, se ele concordar, enfim, que se tire essa cláusula porque se trata de um imposto de propriedade. Eu vou sair um pouco aqui do viés civil e vou para o tributário um pouquinho. Do ponto de vista tributário, por entendimentos tributários e pelo próprio código, né, tributário, não faz sentido o locatário pagar. No direito tributário, para a prefeitura, por exemplo, ela vai cobrar, meu filho, te vira. Se não pagar, vai perder o imóvel. Aí, o que é que eu posso ter a título por conta do contrato? Você pode demandar de uma forma, uma ação regressa, enfim, Isso. algo do Como tipo. é que eu gosto de fazer em contrato de locação, Nath, nesse caso, por exemplo? Eu gosto de colocar para o inquilino, né, fazer a transferência do valor Uhum, e aí eu pago. isso. Porque aí eu me asseguro de que vai ser pago. Entendeu? Porque se eu deixar para ele mesmo ter que pagar o boleto. Não, aí eu tô falando do ponto de vista do inquilino, mas sim, na visão de quem é dono, é melhor fazer isso. Entendeu? E na visão do inquilino, Pode tentar acordar, né? Mas aí muitas vezes o que acontece? eu O que é que o sempre pessoal oriento faz, a né? tirar. Bota o valor do aluguel, mas você paga as taxas. Entendeu? Sim, não, as taxas tudo bem, mas o IPTU não. Não, mas o IPTU faz parte das taxas. Não, eu sei, eu tô É falando quando a assim. gente acorda. Não, eu sei, Entendeu? no caso Vai ter de que um ter no acordo. contrato. Mas geralmente quando chega inquilino assim, perguntando, eu oriento a tirar, a falar com o locador para tirar. Pelo Oriento a menos tirar. para que assim, beleza, eu transfiro o valor para você, mas eu não tenho obrigação de eu Porque mesmo pagar. do ponto de vista do direito público, não faz o menor sentido o locatário pagar um imposto de propriedade. Que foi? Acho que tá bom. Foi? Mas tá gravando? Tá, agora Ah, tá. tá. Aí, do ponto de vista do Do direito ponto de público, vista do direito público, não faz sentido o locatário pagar. beleza? Aí, meu povo, o que é que acontece? Porque assim, a gente vai ter que olhar, e o direito não é simplesmente só eu olhar para o direito civil, esquecer o direito é tudo. Então, eu vou ter que me atentar também para esses aspectos, Sim. né? Aí, o que é que acontece? Tá, Lu, mas se a dívida prescreveu, ele não pode, então, mais exigir e entrar com uma ação judicialmente. Ele não tem mais o direito subjetivo de ação. Ele não tem mais a pretensão. Mas pode me cobrar de forma extrajudicial, me ligar, dizendo, nós vimos aqui que você está devendo tanto para, né, tal lugar. A gente está aqui para oferecer um acordo, para que você possa fazer o pagamento, blá, blá, blá. E aí? Porque, veja, o que perdeu-se, o que se perdeu, né, falando corretamente em português, senão daqui a pouco vai ter gente cobrando aí, peraí, português correto. O que se perdeu por conta do quê? Puxa, mas enfim. Uhum. O que se perdeu ali foi exigir eu chegar e cobrar judicialmente e a outra pessoa ser obrigada a pagar. Agora, o direito a receber o valor, tipo, o direito assim, aquela dívida, ela continua existindo. Você continua sendo checheiro. Eu não posso chegar também e querer lhe xingar de checheiro. Não, inclusive é Cuidado. até bom tomar cuidado. A gente falou isso no outro vídeo, mas é sempre bom estar ressaltando. Cuidado com a questão do constrangimento, porque aí você passa de credor para devedor, que a pessoa pode demandar uma ação Que contra aí você. cabe dano moral. Exato. Beleza? Teve uma situação mesmo uma vez que a pessoa foi e entrou no Instagram, foi no Facebook, em alguma dessas redes sociais. A gente pode morrer com 100 anos, a gente não vai esquecer nunca desse. Nunca vamos esquecer nesse caso. A pessoa pode ter um troço, eu disse, delete para ontem e já saiba que existe essa possibilidade. Eu já fui logo para a pessoa, já expliquei, ó, a situação é essa, você não podia ter feito isso e pode acontecer isso. Mas Foi enfim, triste. o que é que a pessoa fez? A pessoa entrou lá na rede social, botou uma mensagenzinha pública, né, para outra pessoa, para o checheiro, a pessoa checheira, dizendo, você está me devendo tanto, pague, não sei o que mais. Sim. Você não pode estar botando isso de forma pública. Você não pode Botar um outdoor. um outdoor, um carro de som.
Você não pode mandar uma mensagem, por exemplo, para o companheiro do devedor, para a companheira do devedor, ou alguma coisa assim. O povo da geração Z sabe nem o que é isso. Mas, anos atrás, passou no Brasil todo, né? Foi a situação do Pedro. Qual que é o chip, Pedro? Eu lembro. Eu lembro. Eu lembro desse surto Acabou a coletivo. relação, a pessoa estava, né? Foi na frente da cara do outro. Eu particularmente entendo que numa situação dessa cabe dando moral. Não é. Com certeza, cara, dando moral. E aí a pessoa ficou gritando de noite, de madrugada, na frente da casa, né, do tal Pedro, Da pessoa. a pessoa, cobrando o chip do celular que ficou com ele. E assim, é interessante porque eu não sei por quê, mas tem se espalhado assim muito essa questão de cobrança, até no Instagram mesmo, assim, você vê muito. A pessoa falando, eu vou começar a expor, expose it, não sei o quê. Gente, não façam Olha, isso. exposed cabe dano moral. É, Dependendo, cabe também dano material. Eu demonstro, né, que tive ali essa moda toda do cancelamento, do exposed e tudo mais. Cabe até, dependendo da situação, crime. Porque, por exemplo, imagina que eu faço aqui um exposed de fulaninho, trazendo aqui que fulaninho cometeu um crime. Fulaninho não cometeu. Eita, meu filho, você acaba respondendo como criminoso. esse acaba negócio, respondendo por um crime, calúnia. esse negócio de exposit, esse negócio de aniversário de não pagamento de pensão. Aí expõe a criança, que é um menor, fala assim: olha aqui, eu tô há 1 ano sem receber. E com a criança ali aparecendo no vídeo. Ali tem a questão da exposição, saindo até do campo moral, assim. Porque moralmente falando, enfim. Tem a exposição do menor, tem a exposição do genitor, supostamente, né, devedor. Ou não, né? Cabe aí, cada caso é um caso, porque. E aí você Enfim. tem muito essa coisa, né? Teve até uma consulta que eu tive um dia desse, um questionamento. Se foi uma consulta jurídica. Ou foi um questionamento? Não, foi uma consulta. Foi uma consulta? Porque assim, eu mesma não atuo mais nessa área de direito de família. Tipo, eu estudo, mas eu não advogo mais para essa área. É um pouco. Eu estou especializando em direito médico especificamente, aquele negócio. É um pouco cansativo mesmo, assim. É aquele ponto. E eu entendo muito que a pessoa precisa ser familiarista. Então, você é futuro advogado, por exemplo, ou até advogado, que hoje está atuando até como uma espécie de clínico geral, pega várias causas diferentes, vá se especializando e focando numa área específica, tá? Eu sempre oriento muito meus alunos nesse sentido, até porque você vai ter as inteligências artificiais, todo aquele aspecto que a gente até, né, já conversou em algumas situações, tanto extra, mas até aqui também. E também a gente vai ter casos em que né, o pessoal fica insistindo, às vezes você atua em processo de direito criminal, daqui a pouco está atuando num processo de direito civil. Peraí, cadê o foco e tudo mais, tá? É Uma sempre coisa bom. se você tiver parcerias, então recomendo até, isso é uma coisa que eu falo sempre para meus alunos. E aí você se especialize lá na sua respectiva área. Aí o que acontece? Mas teve esse caso que um pouco de direito de família, mas puxa um pouco mais para questão de entendo que cabe até eventualmente questão também de penal lá, e tem aspecto até no direito civil, mas como um todo, na questão da reparação civil. Imagina, por exemplo, uma situação em que a pessoa cria uma página em alguma rede social, enfim, e aí tá querendo ali expor a questão de que existe alienação parental, sabe? É um exposed de direito de família à la Casa de Família da Vida. Já vi. Gente, Já vi casos assim. uma situação dessas, eu disse, olha, entendo ser temerário, esse tipo de conduta. A questão do criminal não é comigo, eu não tenho como, né, ajudar muito, mas assim, até num primeiro momento, pode, dependendo do que a pessoa falar, pode até ter algum problema no criminal também. Sim. Mas no cível,
entendo até que cabe reparação civil, independentemente do criminal. Exatamente. Essa questão de expor, né? Ah, fulano fez tal coisa, não sei o que, eu vou expor. Tem que tomar muito cuidado. Não recomendamos, na verdade, né, que você Exatamente. faça isso. Né? Exposição em vídeo, em TikTok, essas Você coisas tem assim. modos de fazer, É. entendeu? Assim, até de noticiar. Você tem, às vezes pode procurar até, por exemplo, um jornal, fazer ali, né, ser uma fonte. Uhum. Você tem trabalhos, às vezes, investigativos extremamente importantes, tanto a nível, por exemplo, policial, Ministério Público, quanto É. também, quando você pensa, jornalismo investigativo. Enfim. E aí você vai ter questões, né, de você procurar os profissionais e tudo mais, mas essa moda que tá, sabe, é temerária. Essa É. questão do cancelamento. Eu não sei se tu viu essa questão que teve do ator. Me deu branco agora o nome dele. Kevin Spacey. Hum. Que tinha sido cancelado e agora está sendo descancelado. Aí, assim, o que que acontece? Veja, eu tenho que esperar ter o devido processo legal para Uhum. saber realmente se aquilo ali foi feito, se não foi. Aí você fica vendo, às vezes, casos em que tem ali de estupro, de assédio, enfim, Uhum. em que a pessoa fica ou condenando a vítima, suposta vítima, ou condenando o acusado. Cara, você tem que esperar para começar a conversa. Quem sou eu para condenar alguém? Você tem que esperar ter Processo o legal ali processo. dentro, né? Entendeu? Tem Porque que às vezes tomar você pode. cuidado com Que essas aí o coisas. pessoal teve aquele caso também da Amber Harm, esqueci o nome dela, o sobrenome dela, e o Johnny Johnny Depp. Depp, Aquele caso foi muito emblemático. entendeu? Que assim, tinha problemas no relacionamento com os dois, mas sabe, ficou uma coisa até de uma exposição exagerada e você tinha um negócio todo estranho ali naquele funcionamento e tinha gente tomando lado. Gente, que sou eu para querer tomar lado de alguém? E Eu não estou assim, lá vendo o processo. tem que se tomar cuidado com essas coisas, porque, pronto, recentemente teve um caso aqui no Brasil, acho que eu mandei para tu no WhatsApp, se eu não me engano, de uma influenciadora que expôs um motorista de Uber, né, que teoricamente teria botado ela para fora do carro e tal. E ela acabou sendo condenada a pagar danos morais, porque ela expôs o cara e isso gerou uma série de coisas mesmo assim na vida dele e tal. Então, essa questão muito de, eu sou influenciador, a minha vida é um livro aberto em redes sociais e tudo que acontecer comigo, Uma observação. tem que tomar Gente, cuidado eu com acho isso. difícil você ter um livro aberto realmente, total. A rede social é a ponta do iceberg. Você É. vai ter gente que expõe mais, gente que expõe menos. E assim, até não cabe nem a mim também tá julgando quem tá Uhum. expondo, quem tá se expondo. É. A vida é A sua. questão é, A questão é você expor outra pessoa. exatamente, você E pode. aí, se você causar um dano, se dependendo ali da sua conduta, você pode gerar ali um dever de reparar dano. Exatamente, essa questão de expor terceiros é muito complicada. Eu vou novamente, toda vez que a gente falar desse assunto, eu sempre vou bater nessa tecla. Tem um livro muito bom, vende na Amazon, é barato, chamado Tristeza em Pó, da Daniele Toledo. Essa mulher foi lapidada, na época não tinha rede social. Até tinha, mas não era tão assim, né? Ela foi lapidada por esses programas aí policiais, né, de tarde que tem assim. Ela foi apelidada de monstro da mamadeira. Ah, eu ouvi falar desse caso. Não tem nada a ver, a mulher totalmente inocente, nada do que foi noticiado sobre ela na época E aí relacionado. você tem uma questão até de responsabilidade. Claro, nada. Aquele caso também da moça que teve lá do escândalo do ex-presidente americano, lá dos anos Uhum, 90, do Bill isso. Clinton, todo aquele aspecto. E o pessoal, assim, Não, foi mas. uma coisa. Mas assim, trazendo mais para esse lado da Daniele, aquele cancelamento em massa que houve na época, mesmo sem rede social, podia ter gerado a morte dela, porque ela estava no sistema prisional. E tu sabe, né? Esse pessoal que cai assim, muitas vezes, enfim, Tem certos crimes que, infelizmente, você vai não ter são ali bem certas aceitos lá situações, dentro. você vai ter certos aspectos lá, assim, o Ela, direito penal, né, e especialmente a parte ela, carcerária, tem alguns aspectos que precisam ser realmente repensados ela foi para muito, os ela foi especialistas. muito agredida dentro da cadeia e por conta de apresentadores, um em especial, né? A gente não vai citar aqui nome, que botou esse apelido nela.
Então, essa E questão aí do você vai ter. cancelamento é muito complicada. Você pode matar uma Isso. pessoa, literalmente, E aí assim. fica até para vocês também, para quem não assistiu ainda, assiste lá o vídeo da gente relacionado Uhum, também ao direito ao esquecimento, à isso. desindexação, que aí também é algo bem A importante, tá? ali a gente traz com um viés mais Isso. focado, assim. E aí vê. Se a pessoa me deve, eu não vou estar expondo a pessoa, chamando de checheira e por aí vai, tá? É, não faça Aí, isso. como é que eu procedo então, Lu? Se eu receber uma cobrança de uma dívida que ela já está prescrita, e agora? Como é que eu procedo? Está prescrita. Uma coisa que eu vislumbro Nath estava até falando que sim, é possível e é um entendimento, né? Uhum, Que você pode, por exemplo, ligar, você pode, por exemplo, mandar uma mensagem, tentar ali, né? Buscar a pessoa para fazer um acordo, fazer alguma é, coisa para receber aquele valor. Mesmo estando prescrita, eu não sou, mas a pessoa pode abrir mão, a pessoa pode, olha o termozinho, renunciar à prescrição. Só que aí o que acontece? Eu não posso, por exemplo, estar ligando 50 vezes num dia. ou até mesmo, Todo dia tá ligando para a pessoa. ou até mesmo entupindo ali a caixa de mensagem da pessoa de SMS. Não pode. Eu já não posso fazer isso se a dívida não tiver prescrita, quem dirá se tiver. Exatamente. Outra coisa, eu também não vou poder fazer aqui protesto, mais questão de, Uhum. mas aí, mas tá prescrita, meu filho. Aquelas formas também, né, às vezes você teria extrajudiciais. Não vou poder entrar depois com um processo judicial, a menos que a pessoa renuncie à prescrição. Aí outra coisa, Um né? outro ponto também, eu não posso ser obrigado pela prefeitura para fazer o acordo para o pagamento do IPTU que está em aberto agora, né? Ou então para eu pegar o valor, na verdade, não é nem o acordo, mas para eu pegar o boleto, o valor do IPTU para eu pagar, eu não posso ser obrigado a assinar para eu fazer um acordo com a prefeitura para pagar uma dívida prescrita. Exatamente. Eu não posso ser obrigado. Isso daí não tem respaldo legal nenhum, Tá? assim. É aquele famoso vai que cola, né? A pessoa muitas vezes não tem. Entendeu? Aí também, ora, Lu, tá, então se tiver prescrito, o que é que eu posso fazer? Eu entendo até, Nath, que uma coisa que eu posso fazer, a pessoa tá me ligando, tá me cobrando, né? Porque tá prescrito, me liga. Aí o que é que eu posso chegar e dizer, olha, pare de me ligar, porque eu não vou pagar, porque a dívida está prescrita. Você não pode mais me exigir. Uhum, Se você continuar me ligando, eu vou tomar as providências legais cabíveis. isso. Se acontecer uma coisa dessas, eu entendo que quem está cobrando tem que dar Uhum, um passo atrás, exatamente. entendeu? Porque aí a pessoa já está manifestando que ela não vai fazer nenhum tipo de acordo, que ela não vai renunciar à prescrição. E a prescrição, muito mais do que uma perda de pretensão, né? Como você falou, ela acaba, nesse caso, essa decisão. A gente vai deixar aqui o número embaixo, na descrição, né, do vídeo. Ela é muito mais do que uma perda, né, de pretensão, ela acaba sendo tratada como também um direito, né? Então, é Entendeu? aquele ponto. Até uma defesa que eu posso ter. Se Uhum, alguém vier e for querer me cobrar alguma coisa, eu posso dizer, peraí, tá prescrito para mim. Não, sim. não pode me É. exigir, tá? Então, assim, só que aí qual é o ponto? Muitas vezes eles fazem isso, essa cobrança judicial, que dependendo de como for feita, dependendo do que for feito, é possível. Mas é uma cobrança que não é aquele, não pode ser aquele tom de cobrança mais no sentido de exigência, sabe? De assim, até querer basicamente fazer porque a pessoa pague, porque senão vai entrar com ação. Amigo, você não Não, pode não, entrar não. com ação. Isso aí não tem nada a Você ver. não pode inscrever também o nome daquela pessoa por uma dívida prescrita em SPC Serasa. Senão, sabe o que acontece? Dano moral. É complicado. Entendeu? Mas é possível, tá? E aí até foi o ponto que também gerou uma polêmica, né, nesse grupo do WhatsApp que tu falasse. Foi porque o que se falou foi, não, mas a dívida está prescrita, a pessoa, né, falou. A dívida está prescrita, mas pode se cobrar judicialmente. Não. Estando prescrita, judicialmente não se cobra. Se pode se cobrar extrajudicialmente, que foi aquele exemplo que a gente deu agora no início do vídeo, né? Que a gente falou aqueles e-mails. Ah, verificamos que tem um valor em aberto, não sei o quê. Isso aí E pode ser aí nós falado. temos uma proposta, né, de um Uhum. acordo. Você gostaria de fazer? É, Enfim. isso daí é perfeitamente possível. Agora Agora, também é um e-mail, dois e-mails, não é 50 e-mails. não é aquele, tipo, aquela cobrança excessiva, né, em cima. E até, né?
Porque até mesmo que não seja prescrito, eu tenho que também tomar cuidado na forma como eu cobro. Porque aquele ponto, às vezes você pode querer vencer a pessoa pelo cansaço. Mas você não pode estar fazendo isso, amigo. Porque tem até a questão do, por exemplo, se esses e-mails estão sendo mandados em horário comercial, que geralmente é o caso, e a pessoa trabalha. Aí a pessoa tem que se dar o trabalho de estar recebendo aqueles e-mails ou aquelas ligações no horário de trabalho, entra aí também a possibilidade de uma indenização por desvio E produtivo. também fora de horário comercial. Sim, sim. Não, no caso do. Fora do horário comercial. Eu quero descansar, ficar aqui. Não. O meu protesto, hashtag protesto, a minha revolta por ficarem me ligando de noite. Não, mas é porque no caso do desvio produtivo já tem decisão judicial trazendo essa questão de que em horário comercial, ou seja, em horário que a pessoa está trabalhando, estudando, enfim, fazendo alguma coisa assim, fica se ligando insistentemente de maneira que você está atrapalhando a pessoa ali de ter o seu rendimento, né, laboral naquele trabalho que ela está ali exercendo, afetado por esse excesso de ligação, ou excesso de e-mails, ou excesso de SMS, Porque você enfim. estressa a pessoa. É, muito Esse negócio de estressante. ficar recebendo ligação. Eu, por exemplo, recebi. Aí você volta e meia, eu recebo ligação mais do pessoal propondo para eu fazer, por exemplo, mudança de internet. Isso é muito Mudança do chato. celular. Aí, às vezes, me liga a própria operadora daquele celular. Eu digo, amigo, esse celular é dessa operadora. Não tem o que fazer. Pare de me ligar. Você não tem não no registro, né? Pelo amor de Deus. Eu acho até que isso é uma falha de dados mesmo assim, né? Aí, assim, um ponto até, vou confessar a você, teve aquele caso do Antônio, por exemplo, me cobrando do Antônio. Eu não sei nem quem é esse Antônio. Antônio é a pessoa que Luciana recebeu de herança. Não sei quem é a pessoa. Do número dela. Que é cíclico, de repente volta a me ligar. Eu digo, então, não existe nenhum Antônio. Não existe. É difícil, né? Porque ela explica isso praticamente todo ano e o pessoal continua ligando. Geralmente, até sabe qual é mais ou menos o período? É pelo menos assim, tem geralmente uns 2 anos, uma coisa assim, sabe? Às vezes é de ano em ano, às vezes é 2 Aí começa a me ligar para Eu acho que são aqueles arquivos assim, bem das antigas, aí a empresa de cobrança vai pegando e fala, vamos pegar esse daqui. Fico imaginando quanto esse tal Antônio, que eu não sei quem é Antônio. Da minha mãe é Cristina, né? Que liga cobrando. Liga e manda SMS. Cristina, aproveite a nossa promoção, não sei o quê. Beleza? Então, assim, fica a dica aí para vocês. A gente vai fazer um vídeo depois, especificamente com relação a essas ligações. Porque esse assunto aí E esses bem... vídeos, assim, porque tem alguns pontos legais para a gente conversar, como, por exemplo, né? Tem-se a obrigação agora deles estarem ligando de 0303. Que nem todo mundo está obedecendo, diga-se de Não. passagem. Ficam me ligando de celular. Eu juro a você que o próximo que me ligar, eu vou chegar e vou dizer, olha, tô gravando aqui a ligação, vou até botar para gravar a ligação. E se esse número não é 0303, aguarde um processo. Tem que fazer isso. Porque tem umas empresas que ficam ligando de número de celular. Aí o que acontece? Se me ligar do 0303, eu posso até atender e dizer, olha, não tem interesse e tal. Mas pelo menos eu sei que é. Que é o direito à informação, que todo mundo tem. Agora, se me liga de um celular, vai que é um cliente que está com algum caso de urgência, eu pego uma questão de plano de saúde. Ou alguém vai que é algum aluno, vai que às vezes é o coordenador da faculdade. Ou até mesmo alguém da família, assim, que você não tem ali nos contatos, porque nem todo mundo você tem ali nos contatos. Às vezes contatos. até pegou emprestado o salário da pessoa. Exatamente, uma situação assim de emergência e tal. Entendeu? Enfim. Então, atenção para esses aspectos. Mas assim, Nath, eu acho que a gente conseguiu, até, observação. Se você não curtiu ainda, não compartilhou este vídeo, compartilha, se inscreve no canal, compartilha também, né? Se você estiver ouvindo a gente no Spotify. E, basicamente. É isso. Um assunto bem sequinho. Tchau, meu povo. Tchau, pessoal. Até a próxima. Mais.